Estamos de volta! Vamos lá, hoje finalmente chegamos em Brasil! Uhul! Falar carta, eu não vou ler por Portugal, para falar dessa literatura luso-brasileira aí, né? E por enquanto estava só em Portugal. Agora chegamos ao Brasil, vamos falar do que hoje, professora? Hoje a gente vai falar de quinhentismo. Quinhentismo, o nome é meio óbvio, né? Porque quinhentismo, né? Quinhentismo de 1500, século XVI. Só que, olha, eu falei, vamos começar falando de Brasil, mas vamos pensar o seguinte, quinhentismo, 1500 foi quando os portugueses chegaram aqui, né? Até 1530, isso aqui não era nem colônia, né? Até 1530 era só um entreposto comercial, onde se fazia escambo lá com os índios e tudo mais. Gasguei, não é corona não, tá? Então, os caras faziam intercâmbio lá com os índios, compravam para o Brasil e tudo mais, mas não era uma colônia, vai ser colônia a partir de 1530. Então, o que vai ter aqui não vai ser exatamente literatura como a gente está acostumado a pensar. Que raio que se produzia por aqui? O que era isso aqui? Eram os nossos documentos. Como assim era documento? Ué, se a gente colocou o Fernão Lopes dentro dos estudos, né, do humanismo ali, pensando no estudo literário e histórico, a mesma coisa vai acontecer aqui no Brasil. Então a gente vai ter aí documentos históricos com aquela escrita em que o subjetivismo aparece, por isso que também vai ser literário, falando das nossas terras. Então a gente vai ter o quinhentismo, nome em geral, né, que vai ser formado por uma literatura de informação e formação. Quer dizer, então, se a gente pegar lá a carta do Pero Vaz de Caminha, tá nesse pacote também? Está. Ela é estudada tanto no campo linguístico, né, inclusive nós temos aí grandes filólogos que já reeditaram a carta de Caminha, né, quanto para dentro da literatura. Então, e para a história, obviamente, né? Então, são documentos, a Carta de Caminha é o primeiro, inclusive, né? Aliás, é o primeiro documento do nosso país em relação ao nosso país e também da literatura. É o primeiro, no final, que sobreviveu, né? Porque às vezes se confunde a ideia, fala assim, o Pero Vaz de Caminha era o escrivão da Esquadra de Cabral. Não, na verdade tinha um monte de escrivão, né? Então assim, pelo menos, em cada embarcação tinha pelo menos um escrivão, né? A do Pero Vaz de Caminha foi a que sobrou. Foi a carta que chegou pro rei. Pois é, algumas se perderam no meio do caminho. Essa a gente tem. Talvez tivesse até coisa melhor do que o Pero Vaz de Caminha, mas infelizmente não sei se tinha. Se perdeu, né? Não sei se tinha melhor, porque assim, é um belo de um documento, né? Com certeza. Assim, com mais de 30 páginas escritas, assim, trazendo bastante as descrições de como foi o primeiro encontro, né, a nossa terra e junto com os portugueses ali. Então é um documento bem bonito até. Sim. Né, de ser lido. E, então ele está dentro da literatura de informação e também, como eu falei, tem a literatura de formação. A formação acaba até sendo um pouco mais poética, porque a formação foi feita pelos padres jesuítas, que aqui vieram depois para poder começar a catequização dos índios. Então, dentro desses documentos, nós vamos ter aí algumas informações também, né, de como, assim, pensando na formação mesmo, né, de como eram os índios, como que deveria ser feita a catequese deles e tudo mais. E ao mesmo tempo nós vamos ter um grande nome do padre José de Anchieta, que vai contar com poesia, com teatro, para poder ajudar na educação dos índios. Aliás, isso é um negócio interessante de pensar quando a gente fala de colonização no Brasil e, consequentemente, a literatura que aparece, porque acontece o quê? Né? O processo de colonização américa está intimamente ligado ao processo da Contra-Reforma. Né? Então, ocorreram as reformas protestantes na Europa e os países que permaneceram com a aliança com a Igreja Católica, Portugal e Espanha, por exemplo, né, vão estar muito imbuídos ali dentro desse processo da Contra-Reforma, que tinha qual grande bandeira? Levar a palavra de Deus a todo mundo que não conhecia. Quando chegaram na América, olha quanta gente não conhecia. Opa. Então nessa aí os padres jesuítas vão ser fundamentais, porque eles vão chegar aqui e eles vão encontrar essa massa de pessoas que não sabiam o que era o cristianismo e, vamos apresentar para eles. E vai ter um problema nisso aí, que é o quê? Como tinha muito esse princípio catequético, pouca coisa, não que não teve, né, mas pouca coisa se extraiu dos índios. Né? A preocupação maior era levar aos índios.
Até o próprio José de Anchieta, ele foi responsável por preservar algumas coisas sobre a forma da fala, né? Não da escrita, algo que os índios não escreviam, não tinha uma tradição escrita, né? Não que não escreviam, existiam alguns tipos de sinais ali, mas não tinha uma tradição era uma escrita. Uma língua ágrafa. Os quipus, né? O quipu, né, é um tipo de escrita que não tem papel nem caneta, né? É um bando de corda com nozinho, que é muito legal. Qualquer dia a gente fala sobre isso aí direitinho, né? Mas como eu disse, a preocupação maior era levar o cristianismo a esses índios, e muito da cultura indígena acabou sendo ignorada, massacrada ali, né? E foi imposta essa cultura europeia, né, sobre essas culturas indígenas, gerando um problema cultural aí. Sim, né, mas a gente vai com calma, né? Primeiro a gente vai falar da literatura de informação, dos primeiros nomes assim que acabam aparecendo mais dentro das provas, né? Pensando em prova aí de vestibular, etc. É o que aparece mais nas provas de vestibulares, tanto em literatura quanto em história. Depois a gente vai falar da formação direitinho, com a Anchieta, né? Com São José de Anchieta. Isso, né? Virou santo, né? Que ele é beatificado, sim. Então, assim, a gente começa com a literatura de informação, que também é chamada de literatura dos cronistas e viajantes. Então, lembrando que crônica não é o mesmo sentido de crônicas que nós temos atualmente. Não é historinha divertida, né, necessariamente. Que crônica também não é somente uma historinha, né? Que a gente tem vários tipos de crônicas, sim, né? Mas aí, assim, mas essa em si é a palavra crônica ligada realmente ao cronos, ao tempo, que é para poder contar a história, né? Então é a crônica da raiz mesmo. Isso. É o raiz, é o root, não é a Nutella. Então vamos lá pro primeiro, então? Sim. Então começa lá no Pero Vaz. Então a gente começa justamente com o Pero Vaz, que a gente já comentou, né? Que ele vai fazer aí a certidão de nascimento do Brasil, né? E ele vai acabar, tanto que hoje em dia é chamada de carta de achamento, né? Sim. Mudou, os historiadores mudaram esse nome. Sim, porque gerou um baita de um conflito, né? Porque você fala assim, tá, o descobrimento do Brasil. Pô, já tinha gente aqui vivendo, né? Então a busca do termo acabou ficando complicado, porque você assim, pô, quando você fala de descobrimento, você está desprezando toda a cultura indígena que tinha aqui. E aí no final acabou se utilizando esse termo que se julga ser mais honesto, né? Foi o achamento dos europeus dessa nova terra que eles não conheciam, né? Que não tinha nada aqui antes deles. Eles só acharam porque não sabiam que existia. Sim. E a Carta de Caminha, né, em que aparece a grande intertextualidade, principalmente pensando em exames como o Enem, que vira e mexe aparece um trechinho dela, vai ser fundamental porque ele vai traçar os costumes da terra, né? Então foi o primeiro encontro, ele vai falar dos índios, como eles eram e um pouquinho da primeira impressão que tiveram, né? Então, por exemplo, um trechinho só que tem lá, né? Ele fala assim: a feição deles, dos índios, e serem pardos, um tanto avermelhados, de bons rostos e bons narizes, veja bem, bem feitos. Andam nus, sem cobertura alguma. Nem fazem mais caso de encobrir ou deixam de cobrir suas vergonhas do que mostrar a cara. Né? Suas vergonhas, gente, É o que você está pensando mesmo, seu pervertidinho. Acerca disso, são de grande inocência. Ambos traziam o beiço de baixo furado e metido nele um osso verdadeiro, de comprimento de uma mão atravessada, e da grossura de um fuso de algodão, agudo na ponta como um furador. Que é um trechinho mesmo. E aí, para poder falar da questão da literatura, né? Quando a gente fala de subjetivismo, essa questão de falar sobre os narizes bem feitos e tal, isso é plena opinião do Pero Vaz de Caminha, né? O que é um nariz bem feito, afinal de contas? Qual que é o significado? Olha esses narizes aqui. São bem diferentes entre um e o outro, não é? Então, você vai dizer que um é bonito e o outro é feio? Não são lindões os nossos narizes, tá? Cada um do seu jeito. Porém, nós tínhamos nesse período, né, aquilo que eles consideravam como o certo e errado em questão de beleza, porque estava dentro do conceito europeu. Sim. Que a gente já discutiu isso, inclusive na aula de classicismo. Foi. Quando a gente comentou sobre aquela pintura medieval do Cristo mais parecido com o Mouro. Pantocrator, né? Exatamente. Em relação ao Cristo já com nuances europeias.
exatamente. Então nós já mencionamos isso. Então, claro, né, tinha ali um estilo que eles seguiam, então em cima disso é o que eles chamavam de bem feito ou não, mas percebam que isso é puro subjetivismo, né? Não é uma carta, não é um texto tipo BO, simplesmente descritivo. Né? Aqui não se descreveu como eram os narizes, se eram retos, se eram pontudos, não. Isso é um texto descritivo objetivo. A partir do momento que aparece ali ele falando como os adjetivos, claro, com as opiniões dele, aí passa a ser subjetivo e passa a ser um documento também literário. Que, aliás, no documento, inclusive, tem muita coisa que buscava mostrar o que o rei queria ouvir, né? Porque é nessa carta que fala, por exemplo, lá, né, de que nessa terra se plantando tudo dá, né? Tem até uma historinha que é bem interessante, porque você imagina, chegaram os portugueses aqui, encontraram os índios, eles não entendiam o que os índios falavam, os índios não entendiam o que os europeus falavam. Cataram 2 índios e levaram para um dos navios, né? Na hora que chegou um dos navios, uma das embarcações, né, conta lá que um dos índios começou a conversar com o outro, apontou pro medalhão do capitão e apontou para a terra. Aí o Pero Vaz falou assim, olha, eu acredito que ele está falando que como o medalhão do capitão era de ouro, ele estava dizendo que tinha ouro lá na praia, né? Acredito que sim. Talvez não, ele só falou assim, ó, tá vendo, aquele ali é mais gordinho, acho que a gente pode levar pra praia e fazer um assado dele. Se fosse Tupinambá. Porra, mas não foram os Tupinambás. Não foram. Não foram os Tupinambás. Porque os Tupinambás eram antropófagos. Sim, né? Eram canibais. Então o que acontece aqui? O que o Fábio está falando, isso está na carta de Caminha, tá? É engraçado que o próprio Pero diz isso. Né, que pareceu que eles estavam dizendo que na Terra tinha metais, mas não era possível saber ainda. Aí ele fala, e ele mesmo diz, pelo menos isso dos metais foi o que a gente queria entender. Então ele mesmo fala isso. Sim. Então é bem divertido. É o seguinte, tem um livro chamado O E-mail de Caminha, tá? É uma dica que eu dou, principalmente para, assim, se houver algum professor, não sei que esteja vendo esse vídeo, ou tiver um aluno mesmo, enfim. É um livro em que a autora acabou traduzindo a carta de Caminha para os dias atuais como se fosse e-mail. Assim, tem pessoas que falam assim, é meio bobo. Eu particularmente achei interessante, porque ele faz como se fosse uma conversa entre o Pero Vaz de Caminha e o Dom Manuel. Fica uma leitura divertida. Fica, tá? Então, como nós falamos, são cerca de 30 páginas aí da carta de Caminha. Então, dá para vocês lerem assim tranquilamente, pegando todos esses elementos, principalmente para você que vai fazer Enem, porque de verdade o documento ele é extremamente solicitado. Né? Já foi tema de redação, não lembro qual foi o vestibular, mas não tema de redação, mas aparato para poder fazer a redação. Texto base? Isso. Entendi. Bom, aí a gente vai passar já. Nossa, o Hans Staden, cara. É muito difícil. Nossa, esse cara aqui ele é o melhor, gente. Fala. Não, porque é o seguinte, ele veio pro Brasil, né? Então ele veio mais de uma vez pro Brasil, só que na segunda ele se ferrou. Ele veio 2 vezes no mesmo ano. Bom, deixa eu apresentar quem é Hans Staden. Hans Staden. Olha o nome. Hans Staden, portuguesíssimo, né? Hans Staden era um mercenário alemão, né? Que, aliás, o que não faltava nessa época era pirata, mercenário. Porque, gente, vamos pensando, a América era um espaço de oportunidade. Né? Os caras vieram pra cá pra fazer fortuna, não é assim, eu vou construir um novo mundo e criar uma terra. Não, filho, não mesmo. Cara, capitalismo, vamos lá, é um proto-capitalismo lá da época do mercantilismo, mas já tava ali, cara, vamos lá fazer dinheiro. E esses caras que faziam dinheiro tinha os caras tipo o Hans Staden, né? E o Hans Staden, ele topava qualquer parada. Ele veio pra cá 2 vezes no mesmo ano, né? Ele veio no comecinho, janeiro de 1549, e depois ele veio mais pro final do ano. A primeira vez ele veio meio que metido no navio. Chegou lá, eu passei aí, entrou. Né? Como diria Paralamas Sucesso, eu entrei de gaiato no navio. Ele foi lá, tá precisando de braço? É nóis, né? Veio pra cá, encarou a bucha, fião. O cara vai participar de um sistema de segurança na capitania, era em Pernambuco, né?
Foi lá em Pernambuco, se não me engano. A primeira vez? Primeira vez. Né? O cara foi tentar deter ataque de índio, e o cara teve que enfrentar, lógico que não ele sozinho, né? Não estou falando do Thor, né? O cara foi, tá assim, pelos registros, coisas de 8 mil índios para atacar esses caras, né? Então a primeira vez que foi lá no Nordeste. Na segunda vez era para ele ter ido lá para onde hoje é Santa Catarina. Só que o barco afundou no meio do caminho. Ele afundou e ele veio pra cá, pra São Paulo. O cara chegou a nado no litoral paulista aqui, né? E de lá ele foi para São Vicente, que era a cidade, eu tô sendo muito gentil, né? O aldeamento mais bem estruturado que tinha na região foi parar por ali. E assim, o interessante dele é que ele veio, assim, ele chegou em São Paulo, né, na costa paulista, mas ele não chegou sozinho. Não, né? uma galera. E aí já tinha mais conhecimento tal, do uso do rei e tal, e tanto que ele foi montando fortes a cada 50 quilômetros, 50 metros. Milhas. Usava termo náutico para poder fazer essa marcação. Enfim, ele esteve ali em Ubatuba, em Bertioga, tanto que tem um forte lá em Bertioga, né, que ele foi artilheiro de lá, né, então assim, o cara meio que faz tudo. E também fazia excelentes registros, é por isso que ele cai aqui na literatura, porque os registros dele foram muito importantes, principalmente porque, justamente nessa segunda vinda, ele foi pego pelos tupinambás. Aliás, o registro desse cara estava em alemão? Não, tá em português. Tá em português. Você vê que além de tudo o cara era poliglota. Sim, assim, é um belo de português, entendeu? Tá muito bem escrito. E assim, justamente a carta dele é extremamente literária, porque ele fala muito de Deus, né? E joga pela graça de Deus e tudo mais, e tinha que ser. Sim. Porque na segunda vez, né, que ele foi pego pelos Tupinambás. Agora sim, os caras perigosos. Sim, os registros foram excelentes e ele conseguiu se salvar da tribo justamente devido à crença que ele tinha. E inclusive, ele viveu um tempo com os Tupinambás lá como prisioneiro. Sim. Né? Mas vamos lembrando que índio brasileiro não tinha prisão, tá? Não tinha uma grade lá de metal com o cara lá dentro, né? Ele estava ali no meio da tribo sendo vigiado por todo mundo. Naquele daí, tenta correr. Faz esforço, vamos ver quantos passos você dá pra frente, né? Cara, os Tupinambá, antropófago, eles estavam lá pensando em comer o Hans Staden e não de um jeito divertido, estava a fim de devorar o cara mesmo, negócio complicado. Sim, ele é assim, então vira e mexe, ele sofria ameaça dos índios, né? A gente vai pegar você, peraí, guarda um pouco mais, né? Porque ele ia ser devorado, e só não foi justamente devido à fé. Por que fé? Porque o índio acredita em deuses, de um modo geral. E como ele rezava bastante e ele pedia muito a Deus, os índios acabaram convencidos de que se ele fosse morto, o Deus dele poderia fazer alguma coisa para os índios. Então acabou soltando. Aliás, é a filosofia do imperador romano Constantino. Ele que falava assim, é melhor ter todos os deuses a meu favor do que um deles contra mim, né? Você imagina os índios lá, esse cara que está conversando com alguma coisa que a gente não tá vendo e possivelmente alguém muito forte, porque esse cara tá confiante que essa força vai salvar. Vai que, né? E aí, graças a isso, ele se salvou. Tanto que um trechinho da carta dele, né, do depoimento dele, conta justamente como os tupinambás preparavam a carne para poder devorá-la, né? Então tem um pedacinho assim, ó. Depois de esfolado, toma um homem e corta-lhe as pernas acima dos joelhos e os braços junto ao corpo. Vem então as 4 mulheres, apanham os 4 pedaços e comem com eles em torno das cabanas, fazendo um grande alarido em sinal de alegria. Ele explica inclusive que parte que ficava para os homens, que parte que ficava para as mulheres, né? Aliás, tem algumas descrições em desenhos de como que era grelhado a carne deles ali. Sim. Muito provavelmente partiu dessas descrições, né? Tem algumas coisas que você percebe que está errado, você vê umas grelhas de metal, assim. Vamos mostrar? Vamos botar aqui, macho. Aqui, ó. Então, voltando a ver, esse tipo de imagem, obviamente, não foi feito por alguém que estava lá assistindo, né? Talvez o cara não tenha nem parado para falar com o Estado.
Ele deve ter pego essas cartas e lido lá, falou assim, grelhavam os mortos. Que coisa? Com essa grelha. O cara botava lá a grelha de metal, né, que era o que ele sabia, e representava. Inclusive você vê as imagens assim, o índio não parece muito índio, né, porque não foi o Staden que desenhou. Mas o texto dele vai ser importante para ajudar a construir essa imagem. Sim, tem uma gravura do Staden que está publicada, né, que é de uma caravana, na verdade. É um desenho bem, assim, bem frontal, bem interessante. Mas justamente o que nós temos aí bastante descrito sobre os métodos antropofágicos vieram realmente do Staden, tá? Novamente, são elementos extremamente ricos tanto para a história quanto para a história da antropologia, tanto e para a literatura, que isso depois vai acabar aparecendo em outras histórias, em outros contextos, né? E por isso que ele acaba, mesmo não sendo brasileiro, não mesmo, né? Mesmo não sendo um português, mas os documentos dele são riquíssimos para a gente. E uma outra pessoa também que é importante nesse período é o Gabriel Soares de Souza. Quem que é esse cara? Ele foi capitão mor e governador da Conquista e descobrimento do Rio São Francisco. Rio São Francisco, cara, se você não está localizando no mapa, o Rio São Francisco, hoje a gente sabe que ele nasce ali no norte de Minas, né? Óbvio que na época eu não sabia, né? Mas é um rio muito grande, muito navegável, que ele sai lá do norte de Minas, ele vai em direção ao norte, atravessa a Bahia e vai sair lá no litoral entre ali Pernambuco e Paraíba, né? Então um rio muito longo, muito navegável e que o ponto de nascimento dele está ali na Chapada Diamantina. Então percebe que ele foi importante inclusive para coisas que vão aparecer muito tempo depois, na época da exploração mineral. Não, tanto que o Gabriel Soares já descobriu minérios nesse rio, né? Então ali também já começa a exploração da nossa terra nessa época. Eu acho que não era o mesmo tipo de exploração que você vai encontrar lá no século XVIII, né? Nesse 17. momento. Começa no 17. Que o auge dele acaba sendo no século XVIII, acaba lá em 1750. Né? Sim. Mas, vê, nesse momento aqui, é o momento onde você vai começar a fazer essas grandes expedições para o interior, né? Por exemplo, na travessia do São Francisco. Tanto que assim, se torna extremamente importante o país, né? Porque ainda com o resistência a gente vai ter os portugueses ali tentando livrar a terra dos franceses e dos holandeses, né? E depois com o Gabriel Soares de Souza, assim, a partir do momento que realmente percebem que tem ouro aqui, então o pessoal já não quer mais deixar a nossa terra para ninguém. Porque de primeiro momento a gente exportava para o Brasil, né? Então quando a gente pega Fernando de Noronha, por exemplo, o cara veio aqui, o maior comércio que ele fazia era justamente com o pau-brasil. Né? Não, que aliás, né, quando começam a achar riquezas de verdade no América, porque o que tinha o que se chamava de especiarias, né? Assim, aqui do Brasil a principal era para o Brasil, sim, mas você tinha outros produtos que eram exóticos e que tinha mercado dentro da Europa e que eram levados para lá. Na hora que você começa a achar riqueza de verdade, que ia gerar um dinheiro, né, como por exemplo minério, cara, os europeus vão ficar doidos. O rei da França chegou a escrever para o Papa perguntando em que artigo do Testamento de Adão ele ficou de fora da Terra Nova. Né? Porque assim, se todo mundo é filho de Deus, por que só Portugal e Espanha está com isso? É porque o Papa era espanhol? É possível que sim, mas né, o pessoal na Europa não gostou muito de Portugal e Espanha ficar com o mundo e a gente ficar aqui na Europa. Sim, né? É por isso que também Portugal vai ficar muito feliz por essa época, né? E, inclusive vai ser justamente temático, como a gente já viu lá no quinhentismo. Outra coisa, quinhentismo não, no classicismo. Percebam, gente, que é o mesmo período histórico sendo tratado de maneiras diferentes dentro da literatura. Sim. Tá? Então a gente tem o classicismo em Portugal, a gente falou ali do Camões e de tudo que acontecia ali na Europa. E que fala dos descobrimentos. E que está influenciando a arte, e aqui no Brasil era o Brasil. Então você vai olhar ali na linha do tempo, vai ver que tá junto, é o mesmo momento. Tá no mesmo momento, tá? Mas o que acontece? A gente estuda os dois períodos? Sim, tá? Por quê? Porque a gente não tem jeito, né? A gente vai estudar as nossas origens. Como de ditado, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Não estão no mesmo momento, mas não é a mesma literatura. Sim, o classicismo faz parte da nossa história também. Mas ao mesmo tempo a gente tem o quinhentismo. Portugal estuda quinhentismo? Não, porque isso é importante pra gente. A partir de agora é o marco da nossa literatura, entendeu? Então isso é importante.
Há alguns exames vestibulares falando sobre isso, que nem tem pegado mais o quinhentismo para poder estudar como obras e tal, porque parece que ainda não é arte em si, né? Então tem algumas discussões sobre isso. Mas assim também tem alguns vestibulares que só pegam a partir do quinhentismo para poder falar de literatura brasileira. Nem pega a parte do trovadorismo, né? Tanto que eu acho que caiu uma vez só trovadorismo no Enem em todos esses anos. Então, Mas vai que é esse ano. Não, mas o cara pega justamente do quinhentismo para frente para poder estudar, né? Porque aí é a nossa literatura brasileira mesmo, aqui no Brasil. Então, assim, a nossa realidade é outra, diferente de Portugal. A gente está falando de índio, de mato, de informação, né? Isso é importante deixar bem colocado. Tanto que o Gabriel Soares de Souza, ele é um importante porque ele vai escrever o Tratado Descritivo do Brasil. Vocês conseguem achar esse documento em PDF, tá? Ele é do domínio público, vocês podem achar aí porque ele é um livro. Não é pirataria, é domínio público. Ele é um livro, entendeu? Inclusive ele é distribuído pelo próprio Senado. Então na Biblioteca do Senado tem a distribuição dessa obra pra gente em PDF, tá? Só baixar. Só baixar. Olha só, então um trechinho dele, desse Tratado Descritivo do Brasil, né? Ele fala: a mulher verdadeira dos Tupinambás é a primeira que o homem teve e conservou, e não tem em seus casamentos outra cerimônia mais que dar ao pai e à filha a seu genro. Só isso. E contém ajuntamento natural, ficam casados. E os índios principais têm mais de uma mulher, e o que mais mulheres têm, se tem por mais honrado e estimado. Então aqui é um trechinho de como acontecem os relacionamentos dos casamentos entre os índios, né? O que é interessante também, novamente falando eu ia falar da antropofagia, não é antropofagia, gente, antropologia, que louca, né? Completamente louca. Como a gente percebe como certos costumes são naturais, independentemente de raça e cultura. Aliás, e período histórico. Eu fiz um vídeo sobre a cultura indígena essa semana. Lá no final do vídeo, o último vídeo que eu vou deixar recomendado vai ser esse. Espera até o final do vídeo, vai lá que você consegue assistir o que eu estou falando sobre cultura indígena, né? Inclusive essa relação de casamento, a ideia da poligamia, a ideia da poliandria, de como esses índios viviam aqui. Não, e dessa repetição, que é a mesma cultura árabe, que a gente percebe aqui, que é assim, quanto mais honrada a pessoa for, mais direito ela tem de possuir mais mulheres. Sim, mas dada a devida proporção, você vai encontrar as diferenças no detalhamento que você encontra de acordo com a cultura pessoal de cada um. Claro. Mas isso não é justificativa, hein, pessoal? Isso aí. Você só está mencionando uma questão histórica que é bem interessante. Não é razão para você sair rodando, passando o rodo onde tiver aí. Não mesmo. Seja uma pessoa honrada. Então, percebe que esse trecho é o que ele vai falando assim, sobre justamente a cultura, aqui ele falou dos Tupinambás também, porque era uma tribo de índio, claro, né? Porque eles não chegavam perto muito, assim, porque senão eles eram devorados. Mas isso acabava despertando neles também bastante curiosidade, né? Sim. E também porque os Tupinambás viviam no Brasil inteiro, né? Aliás, a gente está dando dica de leitura para você. Deixa eu dar uma dica de filme. Procura um filme chamado Desmundo, né? É um filme muito legal, né? Que, assim, o tema da história dele é o quê, né? Aqui no Brasil, o pessoal estava tudo casando com Índia, né? E a igreja, preocupada, começou a catar as órfãs e mandar para cá, né? Vai casando aqui direito para não ficar essa festa da uva aí com os caras com uns 15 mulheres montando uns haréns, assim, né? Manda umas europeias para cair casa, de verdade. Inclusive, o que ele está falando, né, justamente uma das temáticas da carta do padre Manuel de Nóbrega. E aí a gente vai entrar na literatura de informação. Porque o que acontece? Os grandes nomes que a gente vai ter vai ser do padre Anchieta, que a gente já falou, e do Manuel de Nóbrega. Que não tem nada a ver com o Carlos Alberto de Nóbrega, apesar de ser o nome do pai dele. É outro cara. Ele não tem nada a ver com a Praça Nossa. Carlos Alberto de Nóbrega não é tão velho assim. Tá? Nem do mesmo branco, das mesmas flores, nem do mesmo jardim. Jamais. Tá? A gente está falando do padre. Então o que acontece? Embora a literatura de formação seja formada por vários poemas, peças de teatro, né? E também tem cartas, né, justamente de formação, pensando de como vai ser o processo catequético desses nossos índios aqui, né? O Padre Manuel da Nóbrega, por exemplo, escreveu várias cartas sobre isso, então ele aparece bastante, tanto que as pessoas até às vezes confundem o Manuel da Nóbrega com literatura de informação, porque o teor das cartas são muito próximos, né? Mas o que vai realmente separar é a intenção do texto. Lembra da ideia do
da Contra-Reforma e esse princípio catequético. Então assim, a intencionalidade da escrita de cada um deles é o que vai fazer a diferença. Enquanto a gente vai ter ali os outros autores preocupados em informar como era a terra, o que deveria fazer, o que não deveria fazer, o que não deveria mandar, enfim. Um tem uma intenção econômica, o outro uma intenção religiosa. Religiosa, completamente. Então ele vai escrever o diálogo sobre a conversão do gentil, o caso de consciência sobre a liberdade dos índios, a informação da terra do Brasil e o tratado contra a antropofagia. Aliás, quando fala de gentio, não o, não é com o. Gentil é das gentes da terra, né? Nativo. Né? Isso, gentil aí são os índios, tá? Gentil com os índios, justamente. Então olha só um trechinho da carta dele que interessante. Essa carta eu acho engraçadíssima, na verdade. E ele fala assim, nesta terra há um grande pecado que é ter os homens quase todas suas negras por mancebas e outras livres que pedem aos negros por mulheres, segundo o costume da terra, que é terem muitas mulheres. E esta deixam-nas quando lhes apraz, o que é grande escândalo para a nova igreja que o Senhor quer fundar. Então, assim, primeiramente, recolocando os termos. Negro aqui que está colocado não é um negro escravo. Não é africano, né? O termo negro, aliás, ele tem uma origem extremamente pejorativa, né? A palavra negro, na origem, não estava ligado à cor da pele. Então, quando você ia falar dos africanos, você usava a palavra preto, não a palavra negro. Negro tinha um significado pejorativo, né? Que, tipo, raça inferior. E quando você estava falando do pessoal que era índio, eles chamavam de os negros da terra. Aliás, outra dica, tem um livro fantástico do John Monteiro que chama Os Negros da Terra. Infelizmente está esgotado, mas você deve encontrar em sebo aí por uns R$1.500, né? Baratinho. Baratinho. E assim, nessa carta, esse trechinho que eu comentei, né, que ele estava falando, escandalizado sobre os atos, né? Então ele estava falando que então, os homens ficam com as mulheres índias. Com as índias, né? E na hora que elas também não querem, elas largam deles e ficam com outro. Divórcio, por exemplo, é um negócio simplão. Você não gosta mais de ver. Acabou, tá? Tchau. E é nessa carta que ele pede pelo amor de Deus, para Portugal enviar mulheres para o Brasil. Principalmente aquelas que estavam lá meio encostadinhas, que já tinham passado da idade, né? Porque tinha isso naquela época, infelizmente. Que mandasse. Não mandassem, ele pede, não manda prostituta, pelo amor de Deus, que já tá uma loucura. Vai piorar a situação, é pra casar. É pra casar, manda aí o que tem, que tá encostadinho, que ninguém quer, porque as feias, as órfãs, as velhas, pode mandar todas. Manda todas, porque aqui tá uma loucura. Tanto que ele fica assim impressionado, porque nós sabemos que havia índios que eram escravos, né, e outros que não, porque também tem esse lance, né. A gente, assim, não chegaram todos os portugueses e conseguiram simplesmente dominar os índios. Os índios também acabaram entrando em contato com vários portugueses porque eles tinham ali uma guerra entre as tribos. Sim, vamos esquecer o seguinte, índio, quem chama é o europeu, né? Eles olhavam pra si e falavam, olha, tem um negócio que eu acho muito legal, que é entre os G e os Bororo. Porque no idioma G, a palavra G quer dizer gente. No idioma Bororo, a palavra Bororo quer dizer gente. Então assim, para um G ou para um Bororo, né, eu, a professora Rosi, você, uma anta, uma paca, uma capivara, é tudo bicho, né? Ele é gente. Se chegasse para um G e para um Bororo, eu falo assim, olha, vocês dois são índio. Pela primeira vez na vida você conseguir juntar os dois, para bater em você. Você está me comparando com isso, não é nem gente, né? Então, vê, esse termo que fala assim, os índios, não é deles, tá? Então, as guerras entre eles existiam porque eles se viam com povos diferentes. Não, tanto que assim, o próprio José de Alencar acaba mostrando isso um pouco em Iracema, né? Que nós tínhamos lá a tribo em que o Martins estava pensando em Iracema, e a tribo a tribo da Iracema e a tribo amiga do Martins, né? Que eram tribos rivais, né? E aí eram os potiguaras, que eles chamavam de pitiguaras porque era cabeça de camarão. Então, assim, uma tribo acabava xingando a outra de pitiguara porque era a cabeça de camarão. Isso realmente existia. Então, existia essa guerra entre tribos e, claro, né, o índio acabava vendo vantagem onde ele podia ficar e, com isso, ele ficava junto com os portugueses. Então, a gente tem, infelizmente, registro, o que a gente está falando é registrado, tem cartas sobre isso, tá, pessoas?
dos índios que... Ah, e é só lembrar do fundador de Santo André também, do... João Ramalho. João Ramalho, que o João Ramalho ele casou com a Índia Bartira. Isso, filha do cacique Tibiriçá. Do cacique Tibiriçá. Então, eram amigos, tal, depois pensando em bandeirantismo, né? Então, uns ajudavam os outros para poder acabar com as outras tribos. E isso no Nóbrega fica muito claro, porque às vezes estavam lá os portugueses com outras índias, e aí chegava mais índios escravos, e aí de repente a índia que era escrava ficava com o português, e também ficava com outro índio que não era escravo, e aí a índia que era escrava... Então ficava aquela loucura. Samba do crioulo doido. Né? Um pouco racista isso que você falou, enfim. Não, mas é um provérbio antigo. Mas enfim, então essa carta justamente ele fala disso e pedindo pelo amor de Deus. Assim, hoje a gente vê até com humor, né? Porque imagina o desespero na época. E aí a gente fecha, porque esse período é curto, né? Com o padre José de Anchieta. Padre José, vamos botar a imagem do padre José de Anchieta aqui, ó. Credo in unum Deum. Padre José Anchieta, fundador do Colégio Anchieta, que é como chamava assim na época, né? Mas o coleginho dos jesuítas, né? Que é o ponto de fundação da cidade de São Paulo, capital aqui do lado da nossa amada cidade de Santo André. Né? Não, Padre Anchieta, nossa, de verdade, eu sou fã desse cara, viu? O Anchieta deve ser um cara muito divertido. Devia. Cara. Ele nem era português. E onde ele veio? Ele é espanhol, né? Assim, aí com 14 anos ele foi para a faculdade de Direito em Coimbra, porque né, com 14 anos naquela época você já podia fazer faculdade. E... Faculdade de Direito? Ele foi para Coimbra e depois ele veio para o Brasil junto com os padres jesuítas, né? O cara era inteligentíssimo, inteligentíssimo. Tanto assim, ele era amado pelos índios. Para vocês terem uma noção, nesse período, pensando de forma anacrônica, existe muito xingamento em relação ao que foi feito com os índios, etc. E tal. Sim. Mas o padre Anchieta, ele era amado pelos índios, né? Tanto que ele chegou, primeiramente, assim, em São Vicente, tanto que ali em São Vicente tem um lugar chamado Biquinha, né? A Biquinha do Anchieta. Outra dica pra vocês, porque assim, é um point lá de São Vicente, eu acho que deve ser ela hoje. Ainda deve dar um rolê por ali. É uma delícia, gente, porque tem lá a estátua em tamanho natural do Anchieta, né? Com a sua bengalazinha escrevendo na areia da praia, uma representação do lado de uma bica. E ali tem um espaçozinho que vende doce. Uma feirinha de artesanato, assim, legalzinho. Uma delícia, né? Vamos lá, muito bacana. Então você desce a Anchieta. Não chama assim à toa. Né? Aí vai lá. E assim, então ele andou o Brasil inteiro. Ele veio para São Paulo junto com o Manuel de Nóbrega. Ele também ajudou a fundar, a construir ali o pátio do colégio, onde todo mundo conhece até hoje, né, no centro da cidade de São Paulo, perto do Marco Zero. E ele morreu com 68 anos. O que pra época assim era uma vida boa, viu? Pra um cara que veio pra colônia ficar encarando malária, bicho peçonhento, caramba, quatro, olha. Exatamente. E ele morreu com 68 anos. Sabe onde? Onde? No Espírito Santo, cara. Espírito Santo, ele foi até cara. o Espírito Santo. Você imagina ele foi fazer no Espírito Santo, a pé, cara? gente. Não tô falando de carro, de avião. Não tinha disso. Não, é um barato, porque ele morreu em Guarapari e os índios andaram com ele nas costas, com o corpo, claro, né? Para ele poder ser enterrado em Vitória. Ou seja... Sujeitinho muito amado. Né? Tanto que os índios chamavam ele de Piaí, que é o grande pajé branco. Pajé, né? Pajé era o único cargo dentro de uma sociedade indígena que era meio que vitalício, né? Porque assim, cacique, liderança, assim, tudo muito assim por habilidade que o cara tinha e por carisma. Pajé era o cara que falava com as almas, era o cara que ligava o mundo dos vivos ao mundo dos espíritos, né? Então, o grande pajé branco é um tipo de muito respeito por quem era o Anchieta. Muito. E assim, ele acabou recebendo esse carinho dos índios porque ele defendia também os índios contra a crueldade dos portugueses, né? Então ele também tinha essa questão. Embora ele estivesse ali mudando a cultura dos indígenas, hoje a gente sabe que isso não é nem um pouco bacana, mas no período, enfim, estava fazendo aquilo que ele achava certo. Ele mesmo não acreditava que o que ele estava fazendo era algum tipo de mal para os índios. Ele achava que estava salvando realmente a alma deles,
né? Então ele realmente tinha uma postura positiva diante dos índios. Pra vocês terem uma noção, né? A gente falou aqui que os índios tinham até então uma língua ágrafa que ninguém nunca tinha reproduzido. Mas ele aprendeu Tupi-Guarani. Ele aprendeu Tupi-Guarani porque é assim que funciona. Você primeiro aprende a língua da pessoa para depois ensiná-la, né? Outra língua, no caso. E aí ele aprendeu para poder escrever a primeira gramática do Tupi-Guarani, tá? Para poder ensinar os índios a lerem a Bíblia. Aliás, o livro que eu citei lá, Dos Negros da Terra, do John Monteiro, né, ele cita no livro, inclusive, né, que o Anchieta tem registro disso, né, que ele chegava assim a pedir para o índio falar com o lábio encostado no ouvido dele, porque tinha algumas vogais ali, falava, meu, isso não tem em português, né, o cara teve que inventar grafia. Que som é esse que o índio fala que em português não existe, não tem nas línguas europeias? Então imagina, gente, assim... O cara era um linguista. Ele era. Ele sabia latim, português, espanhol, tupi-guarani. Tupi-guarani. O cara era excelente. E aí, né, para poder justamente levar essa palavra de Deus aos índios, ele vai escrever poemas, né, porque novamente a gente cai naquela questão medieval, né, que a língua feita em poemas, em canções, é muito mais fácil de ser aprendida e ser lembrada, né. Ele usava como lousa, às vezes, a areia da praia, então aquilo é real. Sim. Né, porque não tinha, imagina, papel aqui. Era difícil na Europa, né? Tinha, mas vamos combinar, né? E ele fez peças teatrais, né? Então ele pegava histórias da Bíblia, né? E histórias dos santos, principalmente dos santos, e ali ele montava peças, né? Para ser a catequese, né? Para ensinar os índios. Sim. E o que era interessante é que ele fazia uma junção. Ele pegava muitas vezes os demônios indígenas e colocava nas peças em interação com algum santo, para os indígenas entenderem, né? O porquê que a pessoa era santa. Então ali o santo defendia as outras pessoas desse demônio indígena. Então assim, o cara era extremamente inteligente e didático. Além de ser um cara que é linguista, a gente pode dizer que ele era antropólogo e pedagogo. Não, mas era. O cara é meu magistral. Então assim, em 1980 ele foi beatificado pelo Papa João Paulo II, né? Devido a tudo que ele fez. A história de vida que ele teve em propagação do cristianismo dentro das terras brasileiras. Sim, por exemplo, tem um pedacinho de um poema dele aqui, a Virgem Santíssima, né, que eu trouxe para vocês, assim, só para a gente entender um pouquinho essa questão da literatura dele, que ele fala assim: ó doce chaga que repara os corações feridos, abrindo larga estrada para o coração de Cristo, prova do novo amor que nos conduz à união. Amai uns aos outros como eu vos amo. Porto do mar que protege o barco de afundar. Em ti todos refugiam dos inimigos que ameaçam. Tu, Senhor, és medicina presente a todo mal, que se acabrunha em tristeza, em consolo se alegra. A dor da tristeza coloca um fardo no coração. Além de tudo, é artista. Não, completamente. Né? Faz teatro, faz poesia. Cara, incrível, né? Assim, então, pensando em literatura, se a gente fosse enxugar e falar, não, aqui é só documento histórico, aqui é só literatura, esses gêneros são só literários, só ficava o José de Anchieta, né? Os demais, possivelmente não, por trazerem muitas cartas ali, assim... Não tem um sentido artístico mesmo, né? A intencionalidade não era artística, essa a intencionalidade, a palavra melhor é essa. A intencionalidade não era artística. Então, pensando na intencionalidade, só sobraria José de Anchieta, né? Mas, como não, né? Como já foi explicado, né? Que os documentos desse período, a gente vai, desses períodos, né? Não só de 1500, mas dos anteriores também. Acabam sendo aceitos também na literatura, na linguagem, como um fator artístico, devido a ter essa questão do sentimento junto da escrita, acaba sendo considerado da mesma forma. Isso aí. Sim. E aí, você curtiu o de hoje? Cara, se você curtiu, você vai lá embaixo, então curtir, se não curtiu, você vai lá embaixo não discutir. É gentil da sua parte assinar o canal. Essa é a literatura do Sr. Tony, eu sou o professor Fábio. Eu sou a professora Rosi. E você, meu amigo, você deveria estar estudando.